Vamos falar sobre a ação de cumprimento. A ação de cumprimento tem um histórico muito interessante na justiça do trabalho. Por quê? A ação de cumprimento ela tem um histórico, que é a ação que nós vamos tratar agora, um histórico muito interessante na justiça do trabalho. Por que a ação de cumprimento tem esse histórico interessante? No passado, essas normas previstas no acordo coletivo, na convenção coletiva, elas só podiam ser objeto de ação individual. Se o sindicato quisesse mover uma ação cujo objetivo seria dar cumprimento a uma cláusula da convenção ou do acordo, ele não podia propor essa ação. Se quiser, Diogo, pode tirar aí o meu nomezinho aí, não? Aí, valeu. Ele não podia propor essa ação. A ação de cumprimento ela só podia acontecer para dar cumprimento aos acórdãos normativos ou para dar cumprimento aos acordos firmados nos autos dos dissídios coletivos. Então, inicialmente, a ação de cumprimento, que é uma ação do sindicato, na redação original do artigo 872 da CLT, só era possível o sindicato buscar o cumprimento de acórdão normativo ou de acordo firmado nos autos do dissídio coletivo. Originariamente, essa ação de cumprimento, que tem como fundamento o artigo 872 da CLT, originariamente, essa ação de cumprimento era uma das hipóteses que a legislação trabalhista permitia que o sindicato ajuizasse uma ação como substituto processual da categoria. O Instituto da Substituição Processual ele foi evoluindo, mas no início nós aplicávamos a substituição igual ao CPC. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha no texto legal, mas o artigo 872, parágrafo único da CLT, cuida de uma hipótese de substituição processual. Lembrando o seguinte, na vigência desse texto, a visão da substituição era a visão do CPC. O Código de Processo Civil até hoje, no artigo 6º, até hoje, o artigo 6º do Código de Processo Civil estabelece que ninguém pode postular direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei. Então, numa visão bem restritiva da substituição processual, o sindicato só tinha autorização para propor ações quando alguma lei, alguma regra dizia, olha, você pode entrar com uma ação em nome da categoria. E era o caso da ação de cumprimento. Então, na norma coletiva firmada, aqui no acórdão normativo, criou-se uma regra de horas extras com adicional de 80%. Vale para toda a categoria, o julgamento desse dissídio coletivo. O sindicato podia propor uma ação como substituto processual da categoria contra a empresa A, B, C, D e E, que não estavam pagando horas extras com o adicional previsto na norma coletiva. Essa sentença proferida nos autos da ação de cumprimento é uma sentença que tem uma condenação genérica, porque se diz, todos os empregados dessa empresa têm direito a essas horas extras. Quem são eles? Até em razão dessa impossibilidade de se definir quem são essas pessoas, é que o TST, em dado momento, editou uma súmula que já foi cancelada há bastante tempo e cancelada em boa hora, que é a súmula 310, para dizer que o sindicato teria que indicar um rol de substituídos. Isso era amesquinhar o Instituto da Substituição Processual. O sindicato era substituto processual ou não era? Mas tem que dizer de quem. Não, isso. Você tem que dizer de quem não é substituição processual da categoria. É quase uma procuração. A súmula 310 exigia isso. Essa súmula foi cancelada já há bastante tempo. Então a substituição processual atualmente ela é ampla. Mas como eu disse, nem sempre foi assim. Então ainda estamos lá atrás, Voltando para o texto do artigo 872, agora projetado no slide, joga aí para mim, por favor.
Artigo 872 diz assim: celebrado o acordo ou transitado em julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento sob as penas estabelecidas nesse título. Parágrafo único. Quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, aí que vem a história, independentemente de outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à junta ou juízo competente, observar o processo previsto no capítulo 2 desse título, sendo vedado, porém, questionar sobre matéria de fato e direito já apreciada na decisão, por isso que o nome é ação de cumprimento. Volta aqui em mim. Então, nesse primeiro momento, pode fechar aqui, João, obrigado. Nesse primeiro momento, o texto legal fala em independentemente da outorga de poderes dos associados. Então, a substituição processual dessa ação de cumprimento só tinha alcance para os associados. E isso na redação do artigo 872 da CLT. Qual foi a evolução disso? A Constituição da República de 88, e esse é o marco, no seu artigo 8º, inciso 3º, estabelece que cabe ao sindicato a tutela dos interesses individuais e coletivos da categoria em questões judiciais ou administrativas. Então, o texto do inciso 3º do artigo 8º propôs duas ampliações. A primeira é: cabe ao sindicato a tutela dos interesses da categoria. Essa foi a primeira ampliação de cara. Aí a interpretação da época foi: bom, agora a ação de cumprimento pode abranger a categoria, não só os associados, todos da categoria. Mas ainda assim, a ação de cumprimento fica restrita, a substituição processual fica restrita àquelas situações que a lei prevê. Só isso. Depois, já bem próximo dos nossos dias, digamos assim, lá nos idos de 2008, mais ou menos, o Supremo consolidou o entendimento de que o sindicato teria substituição processual ampla. Então, ele não precisa mais de uma lei do 872, parágrafo único, para dizer que vai propor uma ação assim ou assado. O sindicato pode propor qualquer ação na tutela dos interesses da categoria. Mas aí a ação de cumprimento continuava com a seguinte questão. Bom, a ação de cumprimento só pode fazer cumprir o que está previsto nos autos do dissídio coletivo ou um acordo firmado nos autos do dissídio coletivo. Isso começou a cair com a lei número 8984 de 1994, que é uma lei de um artigo só, porque o artigo 2º revoguem-se, o artigo 3º publiquem-se. Então, a lei de um artigo só. O artigo 1º disse que o sindicato poderia discutir qualquer questão envolvendo um outro sindicato no que diz respeito a acordo coletivo e convenção coletiva. Então, a partir dessa leizinha, se passou a interpretar que essa ação de cumprimento, a lei não trata de ação de cumprimento não, tá? A lei diz que a Justiça do Trabalho tem competência para apreciar as ações que os sindicatos entre si, o sindicato com a empresa. Aí se passou a interpretar que a ação de cumprimento poderia abranger acordo e convenção coletiva. Aí a coisa ficou boa. Da lei 8984 de 94 para cá, essa lei foi questionada como inconstitucional. Durante muito tempo se discutiu a sua constitucionalidade, porque estaria fora da competência prevista no artigo 114 da Constituição, que só falava na época em relação de emprego. Então, o que um sindicato tem a ver com outro sindicato? O que o sindicato tem a ver com a empresa? O sindicato vai buscar o cumprimento de um acordo ou convenção coletiva, é uma discussão entre o sindicato e a empresa, não pode. O sindicato só pode representar a categoria, substituir a categoria naquilo que a lei estabeleceu. E a lei só disse que ele pode cobrar acordo firmado nos autos do dissídio coletivo e acórdão normativo. Só que essa inconstitucionalidade não vingou, então a ação de cumprimento evoluiu para também abranger acordo e convenção. Então eu passei a ter ação de cumprimento de acordo e convenção, eu já tinha ação de cumprimento de acórdão normativo e do acordo feito nos autos
do dissídio coletivo. Finalmente, e tardiamente, a emenda constitucional 45, de dezembro de 2004, alterou a redação do artigo 114 e incluiu nela o inciso 3º, para dizer que cabe à Justiça do Trabalho a apreciação dos conflitos de representação sindical. E a interpretação desse inciso 3º é tudo que envolver questões sindicais. Então não tem mais nenhuma restrição para essa substituição processual. Tudo que envolver questões sindicais. Pois bem, publicado o acórdão normativo, o sindicato, então, vou falar aqui desse procedimento da ação de cumprimento, né? Então, publicado o acórdão normativo, o sindicato pretende propor uma ação que é a ação de cumprimento. Acórdão normativo publicado, o sindicato vem lá com a ação de cumprimento. O sindicato ou o próprio empregado. A diferença é que a doutrina não costuma dar o nome de ação de cumprimento quando essa ação é proposta individualmente. Normalmente o nome ação de cumprimento fica restrito ao ajuizamento pelo sindicato. Porque todo mundo propõe ações de cumprimento 1000 e ninguém chama isso de ação de cumprimento. Quando você tem um cliente que você quer o pagamento das horas extras previsto na norma coletiva, é uma ação de cumprimento. E ninguém nunca chamou isso de ação de cumprimento. Ah, porque eu peço várias coisas e no bolo tem uma ação de cumprimento. Você faz vários pedidos e no meio deles tem um pedido de cumprimento. Ainda que sua reclamação trabalhista seja só para cobrar coisas previstas nas normas coletivas, ainda assim ninguém chama de ação de cumprimento. Costuma ser o nome destinado a essa ação pelo sindicato, a iniciativa pelo sindicato. Então, o sindicato propôs a ação de cumprimento com acórdão normativo publicado. Nem esperou para ver se ia ter recurso. Só que esse acórdão normativo sofreu RO por parte do Sindicato das Empresas. RO. Ainda assim, o empregado pode propor essa ação de cumprimento, mesmo estando no acórdão normativo na pendência de recurso ordinário? Sim ou não? Ajudem o Marcelinho, ao mestre com carinho. Não tem efeito suspensivo, muito bem lembrado. O recurso ordinário no processo de trabalho, em regra, não tem efeito suspensivo. O RO que ataca o acórdão normativo pode até ter um efeito suspensivo, já falei sobre isso, vou relembrar. Quando, junto a esse RO, o advogado apresenta uma petição dirigida ao presidente do TST, para que o presidente do TST possa, ele já está escapando ali, né? Deixa eu abaixar um pouquinho. Uma petição dirigida ao presidente do TST para que o presidente do TST possa atribuir efeito suspensivo. Estão lembrados dessa discussão? Bem antigo isso aqui. Então, o presidente do TST pode atribuir efeito suspensivo a esse RO. Mas isso ainda não aconteceu. Ele acabou de interpor o RO aqui no regional para subir para o TST, vai levar a petiçãozinha lá. O sindicato não quer nem saber. Acórdão normativo publicado, ele já moveu a ação de cumprimento, para que aquela hora extra, aquela gratificação possa ser cumprida. Se o tribunal não der efeito suspensivo, o TST não der, toma-lhe ação de cumprimento. E aí, isso aqui vai demorar, a gente sabe, né? O julgamento de dissídio coletivo no TST vai demorar. A ação de cumprimento vai ser muito mais rápida, porque é uma ação que envolve só prova documental. Se cair numa vara que a pauta está para 1 mês, 2 meses, é o tempo que vai demorar para julgar, 1 mês, 2 meses. E aí, caiu lá, pimba, julgamento da ação de cumprimento. Começa a execução da sentença, indicação de todos os empregados. Uma empresa pequena,
Vamos imaginar aí 10 empregados, só 3 se enquadrando no pressuposto da norma. Colocou esses 3 empregados, era uma gratificação, a norma coletiva tinha uns 6 meses de vigência, seja, rapidinho conta e toma-lhe cobrança. É possível e até provável que a ação de cumprimento chegue ao seu fim antes do julgamento do acórdão normativo. É até possível e provável que a ação de cumprimento chegue ao seu fim antes do julgamento desse recurso ordinário. E que circunstâncias podem acontecer? Pode ser que lá no finzinho, na hora de expedir o alvará, venha o julgamento do TST no recurso ordinário contra o acórdão normativo e diga: sumiu o pressuposto fático dessa sentença da ação de cumprimento, porque o acórdão normativo no qual se baseava a sentença foi reformado. O que acontece com a execução? Desaparece. Mostra aqui nos slides para mim. Olha a jurisprudência do TST nesse sentido. Primeira súmula 246. Ação de cumprimento, trânsito em julgado da sentença normativa. É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento. Acabei de dizer, o RO não tem efeito dispensivo, marreta ação de cumprimento. Súmula 286. A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se também à observância de acordo ou convenção. Já falei sobre isso. OJ 277. OJ 277. Ação de cumprimento fundada em decisão normativa que sofreu posterior reforma. Quando já transitada em julgar a sentença condenatória, coisa julgada, não configuração. Ih, o enunciado já está entregando ouro. A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois dependente de condição resolutiva, ou seja, da não modificação da decisão normativa por eventual recurso. Assim, modificada a sentença normativa pelo TST, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, deve-se extinguir a execução em andamento, uma vez que a norma sobre a qual se apoiava o título exequendo deixou de existir no mundo jurídico. OJ 277. Sumiu o acórdão normativo, some a ação de cumprimento. Fecha aqui em mim. Essa sentença ela é dividida em 2 classificações. Há quem diga, como eu acabei de ler na OJ 277, o entendimento do TST, que a sentença proferida nos autos da ação de cumprimento não faz coisa julgada. E há quem diga, essa é uma denominação mais moderna, que é uma sentença rebus sic stantibus. Já falei sobre isso, em outras aulas, claro, né? A sentença rebus sic stantibus é aquela que faz cura julgada, mas a cura julgada retrata a situação de fato no momento em que foi proferida. Por isso é chamada de sentença rebus sic stantibus. Então a sentença rebus sic stantibus retrata a coisa julgada no momento em que foi proferida. Ela forma a coisa julgada? Forma. Mas retrata a coisa julgada no momento em que foi proferida. Significa dizer que se aquela situação de fato for modificada, a coisa julgada pode vir a ser modificada também. Bacana até aqui? Para fechar esse estudo e fechar a aula também. Eu disse para vocês e mostrei até a jurisprudência do TST, que não há necessidade de trânsito em julgado para a propositura da ação de cumprimento. Se não há necessidade para a propositura da ação de cumprimento, quando começa o prazo prescricional? E aí que a jurisprudência do TST interfere. Não há necessidade de trânsito em julgado para a propositura da ação de cumprimento. Contudo, quando eu entro com a ação de cumprimento, com recurso ordinário contra o acórdão normativo que ainda não transitou em julgado,
o sindicato tomou uma iniciativa, digamos assim, saiu na frente. Isso não significa dizer que já está fluindo o prazo prescricional. Porque o prazo prescricional da ação de cumprimento só vai começar a fluir quando o acórdão normativo transitar em julgado. Então, entrar com a ação de cumprimento antes do trânsito no julgado é uma faculdade do sindicato. Só que o sindicato pode não querer correr esse risco. Vamos imaginar que o acórdão normativo do TRT foi proferido contrariando precedentes normativos do TST. O sindicato sabe que a chance de várias cláusulas desse acórdão serem reformadas no TST. Então ele espera. Não tem problema, não está correndo prazo ainda. Vai até o TST, aí transita em julgado, se não tiver violação de Constituição da República para ter recurso extraordinário, ou se o acórdão normativo lá no TST for proferido por unanimidade, não tem embargos. Então vai morrer no TST. Transitou? Transitou. Aí da data do trânsito em julgado do acórdão normativo, que foi no TST, começa a fluir o prazo de prescrição para ajuizamento da ação de cumprimento. É o que diz a súmula 350. Pode mostrar ela para mim, por favor. Súmula 350. Projeta para mim, Diogo, por favor. Súmula 350. Prescrição, termo inicial, ação de cumprimento, sentença normativa. O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em julgado. Flui apenas da data de seu trânsito em julgado. Ok? Bacana? Para fechar, eu não ia falar dela, mas já que ela já está aí, a súmula 397. Fecha, mostra ela para mim de novo. Coincide com o que eu acabei de falar. Ação rescisória, artigo 485, inciso 4 do CPC. Ação de cumprimento, ofensa corjugada, emanada de sentença normativa modificada em grau de recurso. Inviabilidade, cabimento de mandado de segurança. Não procede ação rescisória calcada em ofensa corjugada, perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face da sentença normativa na qual se louvava ter sido modificada em grau de recurso. Porque o dissídio coletivo somente se consubstancia corjugada formal. Assim, os meios processuais aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança, no caso de descumprimento do artigo 572 do CPC, que é violação a corjugada. Fecha aqui em mim. Qual é a lógica disso? Eu não disse para vocês, acabei de dizer, que a sentença, segundo a visão do TST, proferida nos autos do dissídio coletivo, ela pode ser modificada, então a sentença da ação de cumprimento também pode ser modificada. Logo, não faz corjugada material, é a visão do TST, e eu disse que tem uma outra visão que fala faz corjugada, mas corjugada modificável, sentença rebus sic stantibus. Se não faz corjugada na visão do TST, não faz sentido querer ter ação rescisória para dizer assim, olha só, estão querendo acabar com a minha ação de cumprimento porque mudou lá o acórdão normativo, então não pode acabar com a minha ação de cumprimento. Então eu vou entrar aqui com uma ação rescisória porque está tendo violação à corjugada. Não está tendo violação à corjugada, não teve corjugada. É isso que está dizendo a súmula que a gente acabou de ler. Bacana? Vou ficar por aqui, vamos para cá descansar. E na nossa próxima aula, semana que vem, que é a última aula do ano de 2013, quer dizer, a minha de processo, né? Fecha o ano, né? Semana que vem serão nossos 2 últimos encontros, na terça do Marcos e a minha na quinta-feira. Eu fecho, estava na hora, né? Está chegando o recesso, né? Eu vou fechar falando de mandado de segurança na Justiça do Trabalho. Bacana? Então, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.